Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui junto com os irmãos nesta terceira aula desse trimestre. O trimestre está muito importante. Nós estamos estudando a Igreja Eleita, né? Os irmãos aí, alguns receberam a revista e o tema desse trimestre é a Igreja Eleita, muito importante para as nossas vidas. Vai tratar bastante a respeito da doutrina da salvação, um assunto bem pertinente e interessante para os irmãos, e eu peço aos irmãos que acompanhem as leituras durante esse trimestre, né? Façam a leitura em casa dos textos bíblicos. Cada lição ela é importante, traz um assunto que vai gerar crescimento na vida dos irmãos. Amém? Esse trimestre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São assuntos que interessam a cada cristão, interessam a cada irmão. Então eu peço que os irmãos acompanhem as lições, né? O nosso superintendente, o irmão Josué, ele sempre posta uma live da revista aí no domingo de manhã, e aí cada professor tem a sua sala e vai ministrar a sua aula individualmente para a sala, né? Então na nossa sala nós temos aí eu, o irmão Eli e o irmão Francisco, que estamos incumbidos desta missão aí de transmitir para os irmãos cada aula, né? Cada uma com um assunto diferente, e eu espero que os irmãos aproveitem este assunto, é muito importante para os irmãos, né? Então vamos lá, a lição de hoje é a lição de número 3, né? Eleição e predestinação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Este texto, o textuário está em Efésios, capítulo 1, verso 4 e o 5. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos à leitura bíblica em classe, irmãos. Não quero que os irmãos aí percam nenhum detalhe, né, daquilo que Deus colocou no meu coração para que preparasse para os irmãos. Vamos lá, a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 12. Acompanhe a leitura, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e acompanhe a leitura. É importante que o irmão leia também, né? Está escutando aí a minha voz, mas o irmão também acompanha a leitura. Isso vai ajudar com que o irmão fixe melhor este texto. Amém? Então vamos lá. Efésios, capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Então vamos lá
dar continuidade aqui à nossa lição, após termos aí mencionado o texto áureo, né, feito a leitura bíblica em classe, vamos propriamente entrar na lição. Irmãos, lá em Gênesis fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos semelhantes a Deus, ou seja, Deus nos fez semelhantes a Ele e por isso não faz acepção de pessoas e não vai eleger alguns e abandonar a outros, né? Apesar de que alguns acreditam aí que as pessoas são predestinadas, alguns foram predestinados para a salvação e outros para a ira. Mas não é assim. Se Deus nos fez semelhante a Ele, Ele não poderia destinar alguns para a ira, porque Ele estaria negando a si mesmo, sendo que Ele fez o ser humano semelhante a Ele. Então, isso vai contra alguns princípios divinos, tá certo? Então, Ele estaria fazendo acepção de si mesmo, né? Então, Deus não age desta forma. Nós vamos, durante esta aula, tentar elucidar essa questão de eleição e predestinação, que é um assunto de suma importância para as nossas vidas. Algumas pessoas pensam que foram escolhidas para a salvação e quando ela pensa assim, ela está em demérito de outras que foram escolhidas para a condenação. E não é assim que a coisa acontece. Bom, de outro modo, não adianta o homem ter fé e arrependimento, se não houver a graça de Deus para nos alcançar. Não é por iniciativa humana, mas, portanto, fomos eleitos por iniciativa divina. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas correntes que tratam da doutrina da salvação e elas primeiro, uma delas, ela imagina que o homem é salvo pela sua própria atitude, né? Ele consegue, através da sua atitude, se salvar, né? A Bíblia não diz assim. Uma outra, ela diz que o homem, pela sua própria atitude, mas buscando a Deus sozinho, ele consegue se salvar, né? Uma terceira corrente, ela diz que o homem é salvo pela graça, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. E uma terceira, ou uma quarta, é a questão da predestinação. Então, nós temos aí duas que elas praticamente são... alguns creem nela, mas a Bíblia já descarta ela logo de princípio, porque a salvação, ela é um movimento feito por Deus, né? Para que acontecesse isso. A ação primeira é de Deus, né? Então ela parte uma ação de Deus aí em direção em relação ao homem, para que o homem alcançasse esta salvação. E aí dentro disso nós temos aí duas correntes, o arminianismo, que fala a respeito que o homem é salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e depois tem a calvinista, que pensa, né, e através de textos bíblicos, irmãos, isso tudo baseado em textos bíblicos, tá perfeito? Às vezes com a interpretação incorreta do texto bíblico, ele traz uma tradução para ele, uma interpretação que ele é salvo porque ele foi predestinado, mas nós veremos que não é assim. No princípio, Deus cria o homem e no andar desta carruagem algumas coisas acontecem, mas através de Abraão, Deus cria uma nação própria, né? Uma nação própria. Nós vemos lá no texto que diz lá, em ti, Abraão, e todas as nações serão benditas. Então, Deus cria uma nação a partir de um homem, tá certo? Nós estávamos falando a respeito das correntes aí que podemos considerar, porque elas utilizam textos bíblicos. Então, uma vem de João Calvino, né, que é o calvinismo, e traz essa ideia aí que o homem é salvo de antemão, Deus já escolheu todos eles. E temos uma outra que é o Jacob Arminio, que ele era um holandês, né, um teólogo holandês, e ele traçou essa corrente muito bem, seguindo os textos bíblicos, e aí nós conseguimos compreender melhor como é a ação de Deus, perfeito? Bom, vamos lá. A eleição é condicional.
Antes disso, irmãos, vamos definir aqui duas palavras que são muito importantes. A primeira delas é a questão da eleição. O que é esta palavra eleição? Eleição é uma escolha. Lembra quando nós vamos fazer a eleição aí dos nossos governantes, aí, do prefeitos, governadores, presidentes, deputados? É feita uma eleição, os nomes deles estão lá e nós vamos lá e fazemos uma escolha. Então, isto é eleição. A segunda palavra que aparece para nós é a predestinação. Apesar de algumas pessoas pensar que essas palavras são sinônimos, elas não são, mas elas estão interligadas em si, tá certo? A segunda é a predestinação, ou seja, é um destino previamente traçado, perfeito? Um destino previamente traçado. Então, quando lemos esses termos, nós já pensamos a respeito disso, né? Então o homem ele foi escolhido por Deus e já foi predestinado por Deus para uma salvação. Não é bem assim, né? Nos textos bíblicos nós vamos ver que existem aí pequenas nuances que às vezes, se a gente não observar, nós vamos entrar por este pensamento, e não é assim. Vamos lá. A eleição é condicional. Deus impôs condição para a salvação, ou seja, ele não elegeu ninguém e não predestinou ninguém a alguma coisa, ele impôs condições, perfeito? Então, a expiação ilimitada feita por Cristo Jesus, ela alcança a todos, mas tem uma condição para alcançar essa eleição, perfeito? Então, só alcança quem estiver em Cristo Jesus. Vamos ler o texto, ele está aí na nossa revista, mas na carta aos Efésios do capítulo 1, do verso 1 ao 4, mas vamos ler só o 3 e o 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sempre você vai ver em Cristo, né? Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Então, essa eleição, ela está condicionada a Cristo. Não está ao ser humano particularmente, né? Até o comentarista da lição, ele usa um termo chamado corporativo. Por quê? Porque não é uma coisa individual, é um corpo, é uma família, é um grupo, né? Então vamos lá, quem alcança esta salvação? Só quem estiver em Jesus Cristo, ou seja, nele, em Cristo, fora de Cristo não há salvação. Então esta é a condição primeira, precisa estar em Cristo, perfeito? Mas para que o irmão alcance essa salvação, precisa haver um prévio arrependimento, né? Então, mesmo que eu me arrependa, mas eu só consigo alcançar a salvação por meio da graça. Então, a graça me alcança, eu me arrependo e aí eu alcanço a salvação. Então, veja bem, é um caminho que vem de Deus, alcança o homem responde positivamente a este chamado, a esta salvação, e aí ele é alcançado. Irmãos, essa questão de eleição e predestinação está diretamente ligada à doutrina da salvação, perfeito? Mas vamos continuar. Não por méritos humanos, mas por iniciativa graciosa de Cristo. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Veja bem o versículo. Porque pela graça sois salvos. Que graça, irmãos? A graça de Deus. Por meio da fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo dado por Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja bem, a salvação, irmãos, não tem nada que eu faça para que eu alcance essa salvação. Primeiro, ela parte do Senhor direto para nós. E aí sim eu correspondo com ela. Perfeito? Para que eu não me gloriar, foi eu que me salvei, foi eu que fiz isso. Não é assim. Então Deus, quando ele trata o plano da salvação, ele trata assim direitinho a coisa, ele traça uma coisa perfeita para que o homem fosse alcançado, porque se fosse por méritos humanos seria uma coisa imperfeita.
Bom, vamos lá. Aqueles agora que foram eleitos em Cristo podem experimentar uma nova vida, e esta vida ela é santa e irrepreensível. Então os irmãos entenderam que o que é o eleito? O eleito é assim, eu vejo dois caminhos. Um caminho chamado fé e outro caminho sem fé. O caminho fé, ele está eleito, está destinado ou predestinado a chegar no céu. Eu vou dar um exemplo, eu acho que eu fui claro, mas eu vou tentar melhorar os irmãos. Irmãos, quando eu abro uma porta na minha casa, aquela porta, ela serve para... eu fiz uma porta para que ela dê acesso ao meu quintal, para que ela dê acesso à rua. Então, essa porta está predestinada a abrir e você sair para a rua. É isso porque ela serve. Então, a predestinação é exatamente isso. Agora, como é que eu faço para entrar nessa porta? No caso aqui, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele já está inserido, ele está eleito para isso, né? O pastor aí colocou algumas figuras com algumas a respeito de um barco que está indo, ele está predestinado a chegar ao céu, né? E aqueles que estão no barco estão eleitos, porque o capitão está lá, é Jesus Cristo, está conduzindo o barco que vai chegar na eternidade. Então, aqueles que estão no barco estão eleitos a chegar, então, já estão predestinados a chegar no céu. Mas aqueles que estão fora do barco, eles estão fora dessa eleição, estão fora dessa predestinação. Perfeito? Vamos lá. Aqueles que foram eleitos em Cristo podem experimentar uma nova vida. E aí esta nova vida, irmãos, ela não é simplesmente uma nova vida, mas ela vem com algumas coisas, né? Então, ela diz que é uma vida santa e irrepreensível. Esta nova vida santa significa afastado do pecado. A própria palavra santificação, ela diz que o significado dela é separação. Então, ou seja, significa afastado do pecado, separado do pecado. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, o verso 15 e o 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e o 16. Veja bem, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, uma vida santa, porque quem nos chamou para esta vida é santo. Então, ele espera que nós também sejamos santos. Segunda coisa, uma vida irrepreensível. Filipenses 2:15, vamos lá. Porque aí a gente vai tendo a ideia do que é essa doutrina da salvação, o que significa essa eleição, essa predestinação, porque isso tudo, irmãos, é um benefício para a vida do cristão. Vamos lá, Filipenses 2:15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, para que o mundo veja esta conduta, né? Então, nós já vimos isso em Filipenses 2:15, em meio a uma geração corrompida. Isto implica, irmãos, em mudança de conduta. Então, Efésios 5:1-3, veja bem o que está dizendo o texto para nós. Aqueles que agora estão em Cristo, nesta vida santa e irrepreensível, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Irmãos, vida santa e irrepreensível. Convém ao cristão com a vida santa que algumas coisas nem se nomeiem no meio de nós, nem se fale. O assunto nem deve ser tratado.
né? Mas então é isso, uma vida santa e irrepreensível tem que ter um cristão agora que está eleito e predestinado em Cristo Jesus. Irmãos, a eleição condicional, por que condicional? Porque ela tem a condição, precisa estar em Cristo. Predestina o crente a uma vida santa e irrepreensível, mas somente daqueles que respondem positivamente ao chamado. Veja bem, é a condição. O chamado de Cristo para a salvação é para todos, mas nem todos respondem positivamente. Então, precisamos que a nossa conduta, irmãos, ela seja irrepreensível. Quando Jesus nos chama, nós temos aí uma resposta positiva a esse chamado. Perfeito? Esse chamado, irmão, nos convida a uma vida afastada do pecado. O crente precisa, a partir do momento que ele foi eleito e predestinado, eleito em Cristo, predestinado a chegar à salvação, ele precisa se afastar do pecado e manter uma conduta irrepreensível diante desta geração corrupta. Quando olhar para o cristão, ele precisa ver a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. É no nosso falar, no nosso andar, na nossa conduta, na nossa forma de nos portar, dentro do nosso trabalho, com a nossa família, às vezes na rua quando estamos dirigindo, quando estamos em uma condução, precisamos nos portar como uma diferença muito grande da vida mundana que vivíamos antes de Jesus. Agora, em Jesus, nós temos esta oportunidade. Bom, vamos continuar aí. Veja que quando Cristo veio, o que aconteceu com alguns? Veja bem que Jesus é luz. Vamos para João 3:19. O Evangelho de João, capítulo 3, o verso 19 ao 21. João 3, 19 ao 21. Porque, veja bem, o chamado de Cristo à salvação, eu preciso responder positivamente. Mas veja algumas pessoas o que aconteceu. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Que luz é esta? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o chamado à salvação é para todos, mas algumas pessoas, por causa das suas obras más, eles preferem ficar nas trevas e não respondem positivamente ao chamado. Então, aquela ideia de predestinação, que alguns são predestinados para a salvação e outros para não, nessa ideia não está correta, porque não é assim. São as próprias pessoas que não querem abrir mão das suas obras más para continuar a servindo aí as obras das trevas. Então, veja bem, precisamos estar em Jesus e abrir mão dessas obras malignas que andávamos antes. Perfeito? Então, que responda positivamente ao chamado. Quando nós respondemos positivamente ao chamado, nós somos tirados do pecado imediatamente. Vamos ver Colossenses 1:13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o verso 13. Veja aí o que está escrito. Olha só. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, a partir do momento que você responde positivamente ao chamado, você é tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Senhor. Então, isso é uma coisa automática nas nossas vidas. Então, isto é bem rápido que acontece, não fica demorando. Deus não faz isso. Por quê? Para que você tenha condição de resistir ao pecado. Você consegue resistir ao pecado e você cada vez mais agora vai crescendo. 1 Pedro 2:9. Dá uma lida aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Olha só, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No momento que você responde positivamente ao chamado da salvação, Deus, por meio de Jesus Cristo, tira você das trevas e te transporta para a luz. Neste momento, o pecado não tem mais efeito na sua vida, né? Você agora passa a ter uma vida em Cristo e agora o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Como estávamos falando, nós estamos estudando a lição a respeito de eleição e predestinação, né? Isso faz parte da doutrina da salvação, que ela é ensinada para cada cristão quando se entrega para Jesus. Então, queridos, presta atenção, cada cristão individualmente é animado a andar em santidade, abandonar as práticas antigas. E Deus nos dá força. Quando Ele nos transporta do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, agora nós não estamos mais em trevas. Nós estamos num local onde nós temos força para resistir às trevas, né? E aí abandonar as práticas antigas. Vamos ler aí Efésios 4, o 22 e o 23. Veja bem o que diz aí. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem que é o velho homem? Aquele que andava em trevas. Que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, os desejos da carne. Ele é corrompido por esses desejos, né? E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, quando nós respondemos positivamente ao chamado, nós recebemos uma força em Cristo Jesus para que a gente consiga agora nos revestir de um novo homem que é feito em Cristo Jesus em justiça e podemos agora negar aí as obras das trevas. Perfeito, irmãos? Isto aponta, irmãos, para uma mudança radical na vida do homem. Então, o homem, quando está em Cristo Jesus, ele se despoja do velho homem e se veste do novo, né? Então, Colossenses, de novo lá, irmãos, vamos lá em Colossenses capítulo 3, o verso 9 e o 10. Veja aí o que está escrito, olha lá. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e os vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, irmãos, isso é um regresso a Deus, né? Nós estamos voltando por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados a Deus e temos a oportunidade de voltar para Ele, né? Isso é glorioso para nós, né? Então, irmãos, veja bem, o homem se despoja do velho e se veste do novo, né? Onde, olha, presta atenção, vamos ver Romanos capítulo 6, o verso 6 e o 9. Romanos capítulo 6, do verso 6 ao 9. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quando eu recebo a Cristo Jesus, o velho homem é crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Irmãos, isso na vida de alguém é uma maravilha, porque o corpo do pecado é desfeito. Então o homem que andava em trevas agora ele tem força agora para resistir ao pecado. Ele tem força agora para viver uma vida santa no Senhor, né? Então porque o corpo do pecado foi desfeito. Vamos continuar a leitura, Romanos 6, do 6 ao 9. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvam mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quando eu aceito a Jesus, eu estou morto para o pecado. Jesus desfaz o corpo do pecado, perfeito? E aqui ficou crucificado na cruz. E agora eu já estou justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então veja bem,
Quando eu sou crucificado com Cristo, eu morri com Ele e agora eu ressuscito com Ele para uma vida eterna, uma vida de glória, uma vida de graça junto com o nosso Senhor. Ao 9, sabendo que Cristo ressuscitou dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Queridos, veja como isso é importante, a doutrina da salvação na vida do ser humano. Nós vamos aprendendo agora que nem a morte tem mais poder sobre as nossas vidas, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Agora nós pertencemos ao Senhor e a nossa vida passa a ser possessão dele. E nós estamos nas mãos dele. Então quem cuida agora das nossas vidas é o Senhor. A morte passa a não ter domínio mais sobre as nossas vidas. Então, irmãos, este novo homem tem uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Esta eleição e predestinação traz esta nova vida para o homem. Bom, outra, agora, irmãos, eu faço parte de uma igreja gloriosa, sem mácula. Então, esta igreja ela é formada por cristãos transformados pelo poder de Deus. Efésios 5:27, que é o livro aí do nosso trimestre que nós estamos vendo, veja bem o que ele diz, 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Então agora, como nós falamos anteriormente a respeito da predestinação, o homem ele é predestinado, ele é eleito em Cristo Jesus, né? E não individualmente, mas agora nós vamos fazer parte de uma igreja santa e imaculada. Vamos lá, irmãos. Isso é muito importante. E agora, veja bem, uma pessoa só pode ser transformada quando ela deixa que essa transformação aconteça. Nós temos essa vontade. Então, mas quando eu deixo o Espírito Santo, essas mudanças acontecem na nossa vida. São mudanças profundas. Vamos dar uma olhada em Gálatas, capítulo 5 e o verso 18. Gálatas está logo aí depois de Coríntios, 1º, 2º Coríntios, aí vem Gálatas, capítulo 5 e o verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? E aí o 25 diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui, irmãos, em Gálatas, está trazendo a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Então, o cristão que é eleito em Cristo, é predestinado em Cristo, ele agora tem uma nova vida, uma vida santa, irrepreensível, e ele pode andar numa conduta, irmãos, totalmente diferente do mundo, é igual nós vimos lá atrás. O homem, ele vai andar agora em meio a uma geração corrompida com uma conduta irrepreensível. É uma pessoa que deixa que o Espírito transforme a sua vida e ele vai tendo mudanças na vida dele, mudanças profundas. Bom, então, outra coisa que é importante entender, irmãos, isso não é uma coisa que acontece e pronto, é um processo contínuo. O homem, na doutrina da salvação, nós aprendemos que ele recebe uma santificação imediata, né? Ele é, como nós lemos, ele é transportado do reino das trevas para a maravilhosa luz, santificação imediata. Mas também existe uma santificação progressiva na vida do cristão, né? Então, ele é um cristão agora que vive de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3 e o verso 18, vamos ler aqui, irmão. Só voltar 2 páginas aí, ó. Que aí você vai chegar já em 2 Coríntios, capítulo 3 e 18. Diz assim, ó. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor. O cristão, a vida dele passa a ser uma vida progressiva. Então,
A santificação agora vai fazendo sempre uma mudança, e essa mudança sempre para melhor. Irmãos, a predestinação que nós olhamos aí como tem uma corrente, ela diz que uns são predestinados para a salvação e outros para a perdição eterna, mas não é assim. Quando nós vemos lá a predestinação, ela simplesmente predestina o homem à salvação. Vamos lá. Esta palavra determinada antes o que vai acontecer, por isso é pré e depois é o destino, ou seja, qual será o destino? Ela é determinada, é como aquele barco que nós mencionamos lá, qual Jesus ou o capitão. Agora presta atenção, ou seja, Deus escolhe para si um povo, uma nação, para ser um povo peculiar, né? Então veja bem, Deus escolheu uma nação. Qual nação? A igreja. Se você faz parte da igreja, você é esse povo peculiar, você é essa nação escolhida, né? Então vamos lá em Romanos 8, 29 e 30. Volta aí um pouquinho. Romanos 8, o verso 29 e o 30. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, de novo, doutrina da salvação completa aqui para nós, né? Então, nós somos eleitos em Cristo. Quando eu escolho a Cristo, eu sou eleito nele, estou predestinado nele, justificado, santificado. Então veja bem, isso é glorioso na vida do cristão. O cristão precisa aprender a respeito da doutrina da salvação. Isso faz parte do irmão, crescimento, fortalecimento da fé do irmão. Ela é feita através do conhecimento e do aprendizado. Por isso que é importante, irmãos, aprender a respeito. As aulas da Escola Bíblica Dominical fazem mudanças na nossa vida, que elas são mudanças profundas, perfeito? Vamos lá, irmãos, e outra, o destino que Deus tem para nós é um destino excelente, tá certo? A salvação oferecida por Deus é um chamado a toda a humanidade. Por que nós estamos batendo nessa tecla? Para aqui mostrar as diferenças aí, as correntes que pensam que predestinação é uma coisa ou é outra coisa, né? Então, e eleição também, falando a respeito do mesmo assunto. A salvação oferecida por Deus é um chamado a toda a humanidade. Apocalipse 22 e 17. É o finzinho da Bíblia, irmãos. É bem o último capítulo da nossa Bíblia. Vamos lá, olha só o que diz aí, o 22 e 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O que Deus oferece para nós é um chamado para toda a humanidade, gratuitamente. E Ele está sempre convidando: venha. Venha, porque aqui você vai ter coisas excelentes, perfeito? Bom, outra coisa, nós já falamos a respeito disso, mas vamos lá que está aqui no meu roteirinho. Deus não escolhe uns e despreza outros. A salvação ofertada a todos está disponível para quem cumprir a condição primordial, que é crer em Cristo Jesus. Então, Deus não está aí escolhendo alguns e desprezando outros. Não pode, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Por mais que nós, mesmo cristão, acaba fazendo acepção de pessoas, mas Deus não faz. Deus, Ele não faz por causa de não existe mérito humano que faça com que Deus escolha você. Não faz. E você é eleito em Cristo. Quem crer em Cristo. Vamos lá, Marcos 16 e 16, né? Esse daí é o texto de ouro aí para todo missionário, né? Quando ele vai evangelizar e ele aprende a respeito desse texto. Os pregadores aí, quando vão falar de missão, usam esse texto. Vamos lá, ali ó, é assim ó.
O 15, ide-lhes por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ao 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você vê que não é uma predestinação, porque aquele que crê, é batizado, está salvo. Esta é a condição de Deus. Precisa crer em Jesus Cristo. Quem crê já está salvo. Deus oferece a salvação a todos nós, mas alguns podem recusá-la. Alguns podem dizer não à salvação, escolher outra coisa e não escolher a salvação. Nós já lemos, mas podemos ler de novo, lá em João 3,19, que a luz veio ao mundo e alguns amaram mais as trevas. E aí então eles preferem ficar nas obras más e aí negar a Cristo. Perfeito? Então vamos voltar aí um pouco, mas tem um outro texto também que está em João 7, o 16 e o 17. Vê aí, João 7 e o versículo 16 e 17. Vamos ler. E de todos se apoderou... estou em Lucas. É João. João 7, 16 e 17. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, em Cristo Jesus, nós temos uma escolha. Perfeito? Posso receber ou posso recusar? Então, você tem esta oportunidade. Deus no livre-arbítrio. Irmãos, essa questão do livre-arbítrio, ela é uma questão bem sensível, que nós pensamos nessa decisão. Ela está relacionada à nossa decisão em aceitar a Cristo ou não. Então, o livre-arbítrio, queridos, ele é dado para nós, é uma questão mais espiritual. Nós podemos ou não crer em Cristo, podemos ou não crer. Mas veja bem, a Bíblia diz que o maligno cegou o entendimento dos seres humanos, ele cauterizou. Mas Cristo, quando chega, nós lemos lá o verso, é como a luz raiar na nossa vida. Nós estávamos no quarto escuro, quando Cristo chega, a luz se acende e agora eu consigo ver as saídas. Então, para mim, neste momento que Cristo está à minha frente, colocando diante de mim a escolha, eu posso agora decidir, porque agora eu consigo enxergar. Mas quando Cristo não estava, eu estava em trevas e eu não conseguia ver. Então, a nossa mente é assim, ela é cauterizada pelo inimigo, mas quando Jesus Cristo chega, a nossa é aberta uma porta, uma luz se abre, uma luz se acende em nossas vidas e agora nós podemos exercer o livre-arbítrio de escolher a Cristo ou recusar a Cristo. É o livre-arbítrio, eu creio que ela trata mais dessa parte espiritual. Não é da parte de ir e vir, eu faço, eu compro, eu negocio. Eu creio que o livre-arbítrio não está relacionado a essas coisas, mas sim a questão de escolher a Cristo ou negar a Cristo. Perfeito? Bom, outra coisa, Deus não predestinou ninguém à perdição eterna. Esta lição, irmãos, vou repetir de novo, ela está falando de eleição e predestinação. Trata-se da doutrina da salvação, né? Então, Deus não predestinou ninguém à perdição. Vamos ver 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Vamos lá, olha só. 3 e 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardias, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então a vontade de Deus para nós é que nós venhamos à salvação,
A vontade de Deus é salvar a todos. Ele não predestinou ninguém para a ira. Alguns pensam assim e algumas pessoas ficam até desesperadas. Será que eu sou predestinado para a ira? Por isso que eu sou desse jeito? Não, não. De antemão, irmãos, eu quero dizer alguma coisa. Quando você entender isso, Deus conhece os nossos passos, sabe os nossos caminhos, sabe se nós estamos indo para uma perdição ou não. E aí ele nos dá uma oportunidade muito importante de quê? De aceitarmos a Cristo, de entregar a nossa vida para Ele. Aquela palavra conversão nas nossas vidas, ela significa o quê? Que Deus está vendo que nós estamos indo por um caminho de perdição e Ele nos dá uma oportunidade. Ele fala, filho, se você continuar por este caminho, você vai perecer. Então eu vou te oferecer uma nova oportunidade e é apresentado Cristo para você, para que você se arrependa do seu caminho mal que estava te levando à perdição e agora você possa ter um novo caminho. Então é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, Deus não predestinou ninguém para a ira, mas Ele quer que todos se salvam e todos recebem esta oportunidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo Jesus é a saída para as nossas vidas, né? É Ele quem consegue, quem pode nos mudar. O único que consegue mudar o destino do homem é Cristo. Então vamos lá, irmãos. A predestinação só está ligada à salvação, não está ligada à condenação, como alguns pensam. Outra coisa, a predestinação tem uma única finalidade, de apresentar de antemão as bênçãos daquele que são eleitos em Cristo, perfeito? Vamos lá, Efésios 1 e 5, nós vamos ler aí três bênçãos que está aí referente à nossa salvação da predestinação, perfeito? Efésios 1 e 5. Se nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para filhos de adoção. Antes, nós éramos estranhos ao concerto, mas agora nós somos filhos adotivos pelo Senhor, perfeito? Vamos lá, no 11 agora, Efésios, capítulo 1, verso 11. E nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, o filho automaticamente ele tem a herança do pai, perfeito? Mas o filho adotivo, ele pode ter ou não, mas Jesus, ele fez com que nós fizéssemos parte da herança e agora nós temos parte com o Senhor. Nós podemos ter em Cristo Jesus a herança que não estava destinada a nós, agora nós temos também parte da herança. Romanos 8 e 29, vamos ler também mais esse texto. Romanos capítulo 8 e o verso 29. Passei aqui. Romanos 8 e 29. Veja aí o que está escrito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, a partir do momento que esse predestinado, ele é eleito em Cristo, agora ele também tem direito a algumas coisas. Então, agora nós somos feitos semelhança de Cristo, imagem de Cristo. Irmãos, isso é glorioso na vida do cristão. Quando nós recebemos essas bênçãos, éramos estranhos, agora nós somos filhos adotados, temos direito à herança, aquilo que não era nosso, éramos estranhos ao concerto e agora nós temos direito por causa de Jesus Cristo que abriu esta porta para nós, né? Deus já tinha os seus filhos, né?
Aí pergunta, como agora poderíamos fazer parte? Então foi do agrado de Deus, do Senhor, predestinar os eleitos a ser adotados como filhos. Nós que somos gentios, em Cristo Jesus, agora nós somos adotados como filhos, né? E aí nós temos direito à herança, perfeito? Não merecíamos, mas Deus, conforme a sua vontade e o seu querer, Ele fez isso, né? Como diz a Escritura, no outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas recebemos de Deus o espírito de adoção. Então, queridos, nós estávamos distantes, Deus tinha um povo escolhido, Deus tinha os seus filhos, mas por meio de Jesus Cristo agora nós somos filhos, não filhos legítimos como aquele, mas filhos adotados, e agora nós temos parte na herança, nós fazemos parte do reino de Deus, e isto é maravilhoso nas nossas vidas, amém, queridos? Vamos continuar aqui. E qual o benefício de ser adotado? Eu já falei, mas vamos de novo. Receber o que os filhos recebiam ou fazer parte da herança. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 3 e o 4. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 3 e o 4. Diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Queridos, isso é o que tem para as nossas vidas, perfeito? Uma herança incorruptível, que não se pode murchar. Nós podemos aqui, por um motivo ou por outro, né, aí para perder alguma coisa que foi deixada pelos nossos pais, mas em Cristo Jesus nós não vamos perder. Ele tem para nós uma herança firme que não pode ser arrebatada, não pode ser mudada, porque Ele falou e Ele é poderoso para cumprir tudo isso nas nossas vidas. E agora, como filhos, podemos clamar e Ele nos ouvir. E isso é maravilhoso. Glória a Deus por causa disso. Agora eu clamo a Deus e Ele me ouve, porque eu sou filho. E agora eu sendo filho, Ele me ouve e me responde. E eu passo a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo das promessas de Abraão. Quando você volta lá no Velho Testamento, você vê todas aquelas promessas de Abraão. Então agora eu também faço parte, eu posso receber essas promessas também. E outra promessa, que é a mais importante nas nossas vidas, é a vida eterna. Agora eu também recebo como herança a vida eterna. Aquele que está em Jesus Cristo recebe também a herança, como herança a vida eterna. Queridos, eu vejo que a predestinação divina está intrinsecamente ligada à misericórdia e não à condenação. Alguns pensam que a predestinação, alguns nasceram para condenação e outros não. Não é assim. Eu vejo a predestinação como uma coisa gloriosa e ligada à misericórdia do Senhor. E veja bem, e não a condenação que vem do julgamento. A misericórdia de Deus era para impedir a condenação de alguns, né? Atos 17:30. Vamos ler mais um texto. Eu já estou finalizando. Atos 17:30. Diz assim o texto, veja aí. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, o chamado do Senhor para as nossas vidas é arrependimento. Quando eu creio em Jesus Cristo, a doutrina da salvação começa a agir na minha vida. O arrependimento vem, a santificação vem, a justificação vem e a minha vida vai mudando. Eu sou um eleito e um predestinado em Cristo Jesus.
né? E Deus nos anima a perseverar até o fim. Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E para concluir, irmãos, eu creio que Deus coloca dois caminhos para o homem, um que leva à salvação e o outro que leva à condenação. Estes caminhos estão predestinados e não o ser humano, como alguns pensam, são os caminhos. Deuteronômio 30 e o verso 19, dá uma lidinha aí que você vai ver. 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Veja bem quem é Deus, agindo com misericórdia nas nossas vidas. Coloca dois caminhos, o da vida e o da morte. E Ele nos aconselha, escolha o da vida para que viva. Então, eu quando vejo isso, tudo isso, a misericórdia de Deus atuando a favor do homem. Este assunto da doutrina da salvação é tão importante para as nossas vidas. Mas saiba, a igreja está predestinada a chegar no céu. Os eleitos são aqueles que fazem parte da igreja. Como eu faço para ser eleito? Como eu faço para ser um filho? Creia em Jesus Cristo. Abra o seu coração para Jesus. E aí você vai ser um eleito e vai estar predestinado a ir para o céu, a estar salvo, a viver para sempre com o Senhor. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula em nome de Jesus.